Bom dia, meus irmãos. Queria dar as boas-vindas aos meus irmãos de BH. Meu nome é Alessandro, essa é a minha esposa Karina. Nós somos da Igreja de Cristo Internacional do Recife e queríamos bem recebê-los aqui neste momento, neste culto online, que estamos separados fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente. Para celebrar este culto a nosso Deus, queria que minha esposa Karina lesse uma escritura que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, irmãos, isso é motivo para muito ânimo, para muita alegria e gratidão a Deus, porque Deus nos chamou das trevas para a luz. Estamos nesse culto online para celebrar isso, celebrar o amor de Deus, celebrar o chamado de Deus que fomos chamados para anunciar as maravilhas de Deus. E o nosso culto é para isso, para cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que nos deu o perdão dos nossos pecados. Então, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos de BH, meus irmãos de Recife, e que a honra seja dada ao nosso Deus, a honra e a glória para o nosso eterno Deus. Amém. Amém. Bom dia, amigos e irmãos de Recife. Eu me chamo Beatriz. Eu sou a mãe dela, me chamo Celcinha. Em nome de todos os membros da Igreja de Belo Horizonte, gostaríamos de expressar que é uma imensa alegria poder dividir este tempo com vocês. Sendo assim, gostaríamos de compartilhar uma escritura para encorajá-los. A passagem fica em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Um bom domingo a todos, que possamos render um ótimo culto ao nosso Pai Celestial. Vamos começar louvando. Forte abraço a todos e tchau. Tchau. Bom dia, meus irmãos de Recife. Bom dia, meus irmãos de Belo Horizonte. É um prazer, né? Sempre é um prazer a gente louvar o nosso Deus, a gente se juntar para dar culto ao nosso soberano, ao Deus Criador. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar com a canção de número 63, Deus Transformador. Vamos lá?
se alegrará, e o que era morto viverá no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser, de um deserto seco e estéril faz surgir verdes mais belos. Olá, irmãos de Recife, que bom que a gente está junto hoje. Sou o Lucas e vamos cantar Salmo 98. Cante a Deus o seu louvor, e seja alegre o seu cantar, e grandes coisas Deus tem feito, com gratidão vem aclamar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios juntos, cantem de alegria os montes, cantem. Sua vitória é completa, é tão leal em seu amar, e ao som de instrumentos vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos, cantem de alegria os montes, cantem. Deus é nossa esperança, sua mão vem nos salvar, e com toda confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos, cantem de alegria os montes, cantem. Bom dia, irmãos de Recife. Bom dia, irmãos de Belo Horizonte. Meu nome é Fabrício. Essa aqui é minha esposa Ana Carolina, meu filho Felipe. Essa aqui é minha filha Maria Clara. Nessa manhã a gente vai compartilhar com você sobre o momento das ofertas, um momento de adoração a Deus. E eu gostaria de compartilhar a escritura de Provérbios 3, no versículo 5. E diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. No versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Essa escritura cita duas coisas
muito importantes para esse momento da oferta. A primeira fala que é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E para a gente ofertar a Deus, verdadeiramente, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer o Deus que nós temos, reconhecer o que Deus tem feito até aqui em nossas vidas, o quanto Ele tem realmente enchido os nossos celeiros, né? E a segunda coisa que ele fala é honrar a Deus com os nossos recursos. E ele cita que a gente precisa honrar com os primeiros frutos. Eu estava pensando, quando tem uma festa de aniversário, e o aniversariante, né, nesse momento de alegria, ele tem a oportunidade de partir o primeiro pedaço do bolo, e todo mundo fica na expectativa, né, para quem vai ser dado esse primeiro pedaço de bolo, né? E o aniversariante, com certeza, ele escolhe alguém importante, ele dá a honra a alguém, né? E esse é o princípio também dos primeiros frutos, é a gente honrar a Deus, a gente reconhecer Deus nesse momento, né? E é muito especial a gente estar aqui em Belo Horizonte, saber que vocês em Recife, em todo esse mundo, né, tem esse mesmo coração, esse mesmo espírito, né? Sabemos que parte do que somos hoje com a igreja são graças também, né, às ofertas que foram dadas por cada um dos irmãos, né, tornando possível, né, o sonho de Deus para que a mensagem fosse espalhada. Amém? Eu gostaria que minha esposa orasse. Deixa eu tirar o Felipe aqui. Vou fazer uma oração então. Nosso querido Deus e Pai, nós queremos honrar o Senhor, porque nós nem merecemos, mas já somos tão honrados pelo Senhor, Deus. O Senhor deu o seu único Filho, né? E Jesus sempre, né, Ele vai adiante das nossas vidas, Ele está tão presente. E poder ter um relacionamento pessoal com Jesus, com o Senhor, é o que temos de mais importante nessa vida. Por isso reconhecemos que tudo vem do Senhor. E a oferta, Pai, é apenas para demonstrar, Deus, que tudo vem do Senhor. É para que a gente possa desapegar das coisas desse mundo, né? Porque queremos apenas nos apegar ao Senhor, andar com o Senhor e sempre ter o Senhor, Pai, como, né, o nosso primeiro fruto e sempre, Pai, dar glórias ao Senhor com nossas vidas. Amém. Amamos o Senhor, em nome de Cristo que eu te agradeço. Amém. Amém. Bom dia, Igreja do Recife, bom dia, Igreja de Belo Horizonte. Esse é o momento da ceia do Senhor, é um momento muito especial, instituído por Jesus Cristo para toda a sua igreja, um momento onde a igreja se reúne ao redor do partir do pão, que é um momento central da comunhão cristã. E nesse momento nós refletimos sobre nossas vidas, mas principalmente sobre o ato de amor e paixão de Deus e de Jesus por nossas vidas e pela humanidade. Então, nesse momento eu quero ler com vocês uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 12. Então, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Eu vou ler aqui para nós. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. E aí João, ele descreve o seguinte sobre as palavras de Jesus. Ele fala assim: disse Jesus: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Então, através dessas palavras, Jesus inspira a sua igreja para que todo ato de amor, de serviço, de entrega, seja motivado pela morte dele na cruz. Então, porque ele caiu como um grão de trigo e morreu só naquela cruz e nos deu vida, produziu frutos, hoje nós podemos ter comunhão uns com os outros, hoje podemos servir, hoje podemos cultuá-lo, hoje podemos confessar os nossos pecados, hoje podemos amar a vida das pessoas,
Hoje podemos servir nossa família e nossos irmãos, mas podemos fazer tudo isso porque Ele morreu primeiro, porque Jesus deu esse passo para que hoje tivéssemos essa oportunidade de servir a Deus dessa maneira. Então que nesse momento da ceia possamos pensar na grandeza desse ato de Jesus, né? E o quanto esse amor de Jesus, esse ato de Jesus na cruz, abriu tantas portas para nós. Portas de libertação, portas de perdão, de amor, de serviço e de comunhão. Então eu quero muito que nesse momento a gente coma o pão, que representa o corpo de Jesus entregue na cruz, e que possamos também beber do suco de uva, que representa o sangue derramado nele na cruz do Calvário. Vamos fazer a oração juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento da ceia do Senhor. É um momento tão especial, Deus. Tudo começa e termina na morte e no sacrifício do Senhor, Pai, do seu Filho, Pai. Muito obrigado, Pai. Que todo o nosso serviço, toda a nossa comunhão, todas as nossas relações, elas partam desse ato de entrega do Senhor por nossas vidas, Pai. E isso abre para nós uma perspectiva, Pai, tão grande, Pai, do valor de cada coisa, Pai, da vida cristã, Deus eterno. Tudo custa, Pai, a morte e a ressurreição do seu Filho, Pai. E também abre para nós essa esperança, Pai, da ressurreição e da vida eterna, Pai. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a fazer uma análise do nosso coração, Pai, e entregá-lo ao Senhor, Deus, nesse momento. Oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cristo Rei, Redentor, bom pastor, minha luz, ó meu Deus, Salvador, teu amor me conduz. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. São teus feitos que me fazem confiar. Eis-me aqui, Cristo Rei, Cordeiro divino, Criador. O caminho, a verdade e a vida. Glorioso, poderoso Messias, paz na terra, cantam anjos, se alegra o céu. Pão da vida, a esperança, o Consolador, grandioso e bendito, ó Emmanuel. Com respeito e temor expresso meu louvor, sempre te direi, eis-me aqui. O caminho, a verdade e a vida.
glorioso, poderoso Messias. Paz na terra, cantam anjos, se alegram os céus. Pão da vida, a esperança, o Consolador, grandioso e bendito, ó Emmanuel. Com respeito e temor, expresso meu louvor. Sempre te direi, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Olá, irmãos e irmãs, todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja de Cristo Internacional de Belo Horizonte. Meu nome é Leonardo, sou casado com a Sandra Mara, nós fazemos parte do Ministério dos Solteiros aqui da Igreja de BH. Antes da gente continuar a nossa pregação, o nosso culto de adoração a Deus, eu gostaria de dar uma saudação especial aos nossos irmãos da Igreja de Cristo Internacional do Recife. Eles vão acompanhar esse culto junto conosco. Um abraço especial ao Fred, irmão que eu conheci em 2012, no meu primeiro retiro dos solteiros do Brasil. Um abraço, Fred. Também gostaria de abraçar, um abraço virtual, né? No Felipe, na Priscila, no Jack, na Vanessa, aos solteiros daí, João, o Bruno, a Isabel, irmãos queridos que a gente tem encontrado aí nos retiros e conferências. Também gostaria de dar um alô especial ao nosso irmão William. Eu e minha família, nós tivemos o privilégio de recebê-lo aqui quando ele esteve em Belo Horizonte. Foi incrível, estou com muita saudade de cada um de vocês. E eu gostaria que todos vocês, recifenses, se sentissem abraçados por mim, pela minha esposa e por todos os irmãos de BH. Eu gostaria de compartilhar uma escritura com vocês. Em Filipenses 1, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, meus irmãos, para cada um de vocês, para cada um de nós que fazemos parte das igrejas de Cristo. E aos irmãos de BH, eu quero dizer também que nós estamos com muita saudade, esperamos que brevemente essa crise passe logo para a gente poder voltar aos nossos cultos presenciais. E nós hoje então vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Efésios. Nós vimos na semana passada que o Pai nos escolheu antes da criação do mundo, o Filho nos redimiu através do seu sangue derramado na cruz, e o Espírito Santo, ele nos selou como garantia da promessa de Deus. E vimos Paulo orando e clamando para que os irmãos compreendessem tudo isso. O estudo completo do capítulo 1 está no nosso canal do YouTube, você pode assistir, se inscrever no canal, eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Hoje nós vamos ver o capítulo 2, como que foi o passado dos Efésios sem o Evangelho de Cristo. Vamos ver também como que Deus salva pecadores pela graça, o propósito de Deus ao fazer isso, o que a graça espera de cada pecador que se arrepende e entrega sua vida para Jesus, e como Deus aproximou os judeus e gentios por meio da cruz de Cristo. Então, antes da gente começar, eu gostaria de convidar a todos vocês a uma oração. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, mais essa manhã, em que a gente pode ter o privilégio, Pai, de abrir as Escrituras, ouvir a Sua palavra, Pai. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada irmão, cada irmã, não só aqui em BH, mas em todas as igrejas do Brasil e do mundo, Pai. A minha oração é que o Senhor continue nos abençoando, abrindo nosso coração para a mensagem do Senhor, e que a graça do Senhor e a sua misericórdia, Pai, possa estar com cada um de nós.
Que o Espírito Santo possa me capacitar aqui nesse momento e que a graça do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai ler Efésios 2. Inicialmente, nós vamos ler os versículos de 1 ao 3. O título da pregação é A Graça de Deus e o Seu Plano Perfeito. Vamos ler Efésios 2, então, de 1 ao 3? A palavra de Deus diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, eu queria começar com uma pergunta. Você já foi a um velório? Eu já fui em alguns, já confortei, já consolei alguns irmãos, amigos, mas geralmente o velório não é um ambiente que todo mundo gosta de ir naturalmente, né? Um velório geralmente é um ambiente carregado de tristeza, de dor. Também é um momento em que provavelmente vemos aqui nesse mundo, né, nosso conhecido, um amigo nosso e também uma pessoa que morreu pela última vez. E eu confesso que não é algo natural para mim. Mas o que acontece com a pessoa no estado de morte? A pessoa no estado de morte, ela simplesmente não tem mais reação alguma. Ela não se move, ela não respira, ela não reage. Na passagem que lemos, Paulo, ele explica como que era o passado dos efésios sem o evangelho de Cristo. Vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões. Esse era o estado deles. Antes de ouvirem e crerem no evangelho, eles não eram salvos. E aqui eu quero te chamar a atenção. Logo aqui no início, no versículo 1, eu quero te chamar a atenção, porque assim como os efésios, eles estavam mortos espiritualmente, infelizmente, essa é a condição de todos aqueles que não têm o evangelho de Cristo nesse exato momento. Estão todos mortos em seus pecados e transgressões. Estão todos mortos espiritualmente. Quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, ele se viu diante de uma multidão de mortos-vivos. E eu acredito que é por isso que ele tinha um coração disposto a compartilhar o evangelho, porque o evangelho, como ele diz em Romanos, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus. E não é só o apóstolo Paulo que via assim. Jesus Cristo também via assim. Eu gostaria que você fosse lá, aliás, você pode só anotar Mateus 8, 21 ao 22. Olha a linguagem que Jesus usa com o discípulo dele. Eu vou ler aqui para vocês. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Essa escritura, irmãos, me chocou demais. As pessoas que sepultariam o pai daquele discípulo de Jesus estavam biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Então, o que eu concluo com isso? Só porque as pessoas vão ao enterro, trabalham, correm, se divertem, fazem compras, isso não quer dizer que elas estejam vivas espiritualmente. Paulo ensina que os efésios estavam completamente separados de Deus antes de conhecerem o evangelho. Porque a morte espiritual é um estado de completa separação entre o homem e Deus. Causada por quê? Por quem? Por causa de quem? Por causa de quê, né? Na verdade, das nossas transgressões e pecados. Em Isaías 59, versículo 2, Isaías diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam
de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que forte isso. E o que são transgressões? Eu queria explicar um pouco sobre isso. Toda vez que quebramos uma regra, toda vez que você quebra uma regra, você comete uma transgressão. O transgressor, ele sempre ultrapassa o limite de algo. Por exemplo, se você está numa avenida, aí em Recife ou aqui em BH, e a placa indica o limite de velocidade de 60 km por hora, e você passa a 70, você cometeu uma transgressão. Você ultrapassou o limite permitido. Você quebrou uma regra, infringiu uma lei de trânsito. Trazendo para o lado espiritual, toda vez que quebramos a lei de Deus, transgredimos a lei. A penalidade para quem infringe uma lei de trânsito, qual que é? É a multa. Dói no bolso, né? Mas a penalidade para quem transgride a lei de Deus, a palavra de Deus diz que é a morte. Então, em Romanos 6:23, Paulo ele vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus que tem uma má notícia, o pecado que gera morte, mas tem uma boa notícia também, que é a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Isso é incrível. Agora, o que são pecados? Pecados, eles são atitudes, falas e pensamentos que ofendem o nosso Deus. A Bíblia ensina que nós somos pecadores por natureza, porque nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais terrenos. Adão e Eva foram os primeiros transgressores. Foram eles que transgrediram a lei de Deus pela primeira vez. E entender isso, irmãos, é fundamental para nós cristãos e para quem não é também. Eu vou tentar explicar isso em 4 versículos aí no livro de Gênesis. Abre sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 16, o que tá acontecendo aqui? Em Gênesis 2,16, Deus ele mostra como que Deus é bom. A palavra de Deus fala assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então Deus está revelando como que ele é bom com a sua criação, com Adão, com Eva, com todos nós. Então ele ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus está mostrando a sua bondade. Imagine, por exemplo, que esse jardim tivesse 1 milhão de árvores cheias de bons frutos. E dessas 1 milhão de árvores, Adão e Eva poderiam comer das 999 mil árvores desse jardim. Então a Bíblia ensina que Deus nos chamou para a liberdade. Em outras escrituras a gente vê isso. Olha que legal isso. Agora, vamos no versículo 17. No versículo 17, Deus ele vai mostrar para a gente todo o seu zelo e preocupação com a sua criação. Fala assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui eu vejo zelo, eu vejo preocupação, eu vejo amor pela criação. É assim que Deus é conosco. Agora vamos no capítulo 3, no versículo 4. Capítulo 3, versículo 4, a gente vê a serpente contando uma mentira. Então, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Vou repetir. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então, a primeira mentira que a gente vê. Agora, no versículo 6, nós vemos Adão e Eva cometerem a transgressão que mudaria completamente a relação deles com Deus. Vamos lá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento,
tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, Adão e Eva, infelizmente, eles não creram na palavra de Deus. Eles preferiram acreditar na mentira de Satanás, comeram do único fruto que Deus havia proibido eles de comerem, e a partir desse ponto, eles perderam a conexão espiritual com Deus, com seu Criador, esse Deus que nos ama, e acabaram por morrer espiritualmente. Então foi por causa desse ato, irmãos, que todos nós herdamos a natureza pecaminosa. Nós herdamos isso de Adão e Eva, e isso vem para a gente desde a infância. Então quem nos revela isso nas Escrituras é o rei Davi. Olha o que o rei Davi declara em Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E se você for observar a leitura de Romanos 5, lá no versículo 12, o apóstolo Paulo ele fala desse jeito, pode só notar. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está falando aí do primeiro pecado de Adão e Eva. Em Romanos 3, 23, o apóstolo declara assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, diante dessas escrituras, irmãos e amigos, nós podemos concluir que os nossos pecados são atos que nos afastam de Deus. Mas graças a Deus, que providenciou uma solução para nos tirar desse estado de morte, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, antes, vamos às características de quem está ou estava morto espiritualmente. Nesses versículos que nós lemos, está aí algumas características. A primeira delas é que pessoas mortas espiritualmente são escravas do pecado. Quem afirmou isso foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele afirmou isso lá em João 8,34, quando ele diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então Paulo, ele diz que os efésios costumavam viver em suas transgressões e pecados, e é isso que gerava morte espiritual antes deles conhecerem o Evangelho. A segunda característica é que esses tipos de pessoas seguem o curso deste mundo. E na versão Almeida, Revista e Atualizada, parte do versículo 2 de Efésios 2, versículo 2, fala isso, nos quais outrora, segundo o curso deste mundo. E o que é o curso desse mundo? Eu quero ilustrar. Imagina um rio claro, límpido e cristalino em um curso de água corrente. E agora imagine esse rio cheio de peixes, um cardume de peixes ali, felizes e satisfeitos. E aí um dia, de repente, a água desse rio ela é contaminada. E nós vamos chamar essa contaminação de pecado. O que acontece com os peixes? Primeiro, eles vão parar de respirar, depois eles vão morrer, e o que vai restar para eles é seguir o curso do rio, serem levados pela água contaminada pelo curso do rio. Então, irmãos e amigos, é isso que acontece com quem segue o curso deste mundo. Seguir o curso desse mundo nada mais espiritualmente falando, do que a gente seguir um estilo de vida pecaminosa. É só você olhar, você que já é discípulo de Jesus, como que era a sua vida antes de conhecer Jesus. Eu, por exemplo, antes de estudar a Bíblia, eu segui o curso desse mundo. Até os meus 30 anos de idade, eu vivia de acordo com o que eu via todo mundo fazer, e não de acordo com o que a palavra ensina. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, então se eu visse as pessoas se embriagando, eu achava que isso era normal, queria me embriagar também. Se eu via as pessoas, os meninos ficando com as meninas, eu achava que isso é normal e queria fazer isso também. Então eu estava seguindo o curso desse mundo e não aquilo que Deus preparou para mim. Então, irmãos e amigos, o mundo ele tem um curso em que seus valores e também ideias, eles são pecaminosos. Imoralidade, mentira, sensualidade, ódio, rancor, palavrões,
muitos de nós, antes de sermos alcançados, iluminados pela palavra de Deus, nós nos envolvemos com álcool, com drogas, com roubos, com violências e até mesmo com a religiosidade. Também pode fazer parte do curso desse mundo, a gente vê isso por aí, muitas pessoas que são religiosas, mas não seguem aquilo que realmente a palavra de Deus ensina. Então, quando Paulo ele chegou em Éfeso, ele encontrou os efésios ali super envolvidos com o ocultismo, você vai lá em Atos 18, 19, bruxaria, com os prazeres da carne, eles adoravam outros deuses, a mentalidade deles não queriam o Deus verdadeiro. Este mundo, irmãos, ele é influenciado pela música, pela moda, pelo entretenimento de jogos, novelas, filmes, em que em sua maioria não são espirituais. E aqui eu queria muito chamar a atenção para os nossos irmãos, irmãs solteiros, solteiras, os jovens, os universitários, principalmente nesse momento, né, que a gente tem vivido aí em isolamento. Cuidado, irmãos, com aquilo que você tem acessado na internet, nas mídias, principalmente nesse período. Se você não gasta o seu tempo para poder investir no seu relacionamento com Deus, o curso deste mundo vai querer te levar. Então, 99% dos conteúdos disponíveis aí nas TVs, internet, que seja, não são espirituais. E eu queria te chamar a atenção, porque se a gente não tomar cuidado, essa cultura mundana, ela pode nos escravizar. Então a palavra aqui é vigilância. Vigilância para não corrermos o risco de sermos contaminados pelo pecado. Não se esqueça, né? Nós somos chamados a nadar contra o curso desse mundo. E eu fico bem triste quando eu vejo meus irmãos que se deixam ser influenciados aí por este mundo. Isso não é legal. Então tomem cuidado, irmãos. É um conselho que eu falo assim, de coração mesmo. E serve para cada um de nós, né? Outra característica, quem está morto espiritualmente segue o príncipe do poder do ar. E quem que é esse príncipe do poder do ar? É o próprio Satanás, né? Príncipe aqui vem de princípios, né? Os princípios de Satanás são todos malignos. Eles, seus demônios, eles são espíritos invisíveis que influenciam principalmente, Paulo vai falar, que aqueles que vivem na desobediência. Paulo ele explica isso na segunda metade do versículo 2. E se você for lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a batalha espiritual que nós enfrentamos e graças a Deus que por meio do Espírito ele nos dá armas ali para a gente poder vencer o inimigo. Satanás foi o primeiro a se rebelar contra Deus e aí nós vemos em Gênesis, ele plantou essa mentalidade de morte na cabeça de Adão e Eva e é essa estratégia que ele usa até hoje. Falar que Deus não é bom, isso é uma mentira. E que as coisas desse mundo são melhores do que as coisas que Deus preparou para nós. Romanos 12 fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e é isso que a gente tem que dar ouvidos e mais nada. Então por isso é que nós cristãos precisamos nos alimentar diariamente com a palavra de Deus, para que quando vierem as mentiras, nós possamos combater com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então antes de conhecer a Bíblia, a minha frase preferida, e eu tenho muita vergonha disso, é que eu falava assim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Graças a Deus que Deus mudou a minha mentalidade. Hoje eu aprendi a dizer, se Deus quiser eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, e é isso que a Bíblia ensina. Outra característica de uma pessoa espiritualmente morta é que ela vive apenas para satisfazer as vontades da carne, pensamentos e desejos. Quando nós não temos Jesus Cristo, o que nos satisfaz é comer, beber, fazer sexo, se divertir e ganhar dinheiro. Infelizmente era esse o meu passado. Deus não nos criou só para isso, né? Deus quer atender sim as nossas necessidades básicas, né? Físicas, materiais, emocionais e etc. Mas Ele não nos criou só para essas coisas. E se você anda assim, meu amigo, eu quero te dizer, infelizmente, você está afastado de Deus. Então, o interessante é que se você estuda aí Efésios, o próprio apóstolo Paulo,
antes de ser alcançado por Jesus Cristo, ele diz que os efésios estavam mortos, mas lá no versículo 3 ele fala, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da carne, desejos e pensamentos. Então Paulo, ele diz, ó, eu também vivia satisfazendo os meus desejos. Então Paulo diz que tanto os judeus quanto os gentios eram merecedores da ira, né, por causa de seus pecados, merecedores do inferno. E por que eu quis gastar um tempo com isso, né? Para explicar qual que era a condição dos efésios antes de Deus trabalhar na vida deles. E qual que é a condição, né, de todo aquele que não tem o Evangelho de Cristo hoje. Porque não adianta nada a gente trabalhar o comportamento se a gente não tiver um entendimento de quem nós somos e de quem Deus é. Paulo, ele clamava a Deus para que os irmãos entendessem de onde Deus os tirou. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que todos nós éramos merecedores da ira de Deus, separados de um Deus que é santo, justo e bom. E Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar ninguém, mas a boa notícia é que Deus, do começo ao fim das Escrituras, ele vem demonstrando o seu amor e a sua bondade pela humanidade. E é por isso que eu gostaria de ler com vocês os próximos versículos, Efésios 2, de 4 ao 10. Vamos lá? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes, para nós as praticarmos. Então, se você entendeu o que eu falei até agora, vai ficar bem mais fácil. Nós falamos de morte, agora vamos falar só de vida, só boa notícia. Então, como eu disse, Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar, mas graças a Ele quis. Irmãos, amigos, somente Deus pode nos tirar de um estado de morte e nos colocar no estado de vida. Só Ele pode fazer isso, pode nos tirar do lamaçal espiritual que a gente se encontrava para nos dar a vida eterna que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. A Bíblia, ela ensina que a nossa salvação só pode começar a partir de Deus e não a partir de nós mesmos. Mortos não podem gerar vida. Paulo diz que Deus nos deu vida com Cristo quando a gente ainda estava morto em nossas transgressões e os nossos pecados. É isso que o versículo 5 quer dizer. Então só existem dois tipos de pessoa. Ou você está morto sem Cristo, ou você está vivo em Cristo. E quem é você nessa manhã? Você, meu amigo que nos assiste, quem é você? Você está vivo ou você está morto espiritualmente? Eu queria te convidar a refletir nisso. E o que Deus fez por nós, pecadores, irmãos? Deus, por causa da sua grande misericórdia, do seu grande amor, Ele olhou para pecadores, merecedores da sua ira, e decidiu derramar sobre nós a sua graça. E sobre amor e misericórdia, eu gostaria de compartilhar Salmo 103. Eu sempre lembro dessa escritura. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha o amor e a misericórdia de Deus. Em Salmos, em Efésios. Então eu queria te convidar a olhar para esse Deus gracioso e misericordioso. Ele é rico para poder te abençoar.
Ele olhou para nós e nos fez olhar para Jesus Cristo. Em Cristo há esperança, irmãos. Somente em Cristo há esperança, meus amigos. Então, mesmo que você esteja nesse momento morto espiritualmente, a palavra de Deus fala que se você pode experimentar a vida que Deus dá pela graça em Cristo. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja sem esperança. Eu queria te convidar a ouvir as palavras de Jesus. Depois lê lá na sua casa, João 5, versículo 24, Jesus ele diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Se você, meu amigo, não conhece Jesus, eis aqui uma nota de esperança. Busque ajuda para poder entender a Bíblia. Confie nas palavras que você acabou de ouvir. Deus está te esperando de braços abertos. Tem pessoas ao seu redor dispostas a te ajudar a se aproximar de Deus. Por causa dos nossos pecados, nosso espírito sofre e fica afastado de Deus. Mas Deus, que é misericordioso, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e entregamos nossa vida para Deus, confiando na obra única de Jesus Cristo na cruz, Deus nos dá vida, porque Ele é bom. Essa é a grande boa notícia do Novo Testamento. O poder de Deus que usou para ressuscitar o nosso Senhor Jesus é o mesmo poder que tem para poder converter você. É o mesmo poder, meu irmão, que Deus tem para fazer você ter uma vida vibrante, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de boas obras. Essa é a grande notícia, meus irmãos. Deus fez isso. Ele fala aí aqui no versículo 6, ele fala isso no versículo 7. Deus fez isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrar a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus ele fez isso para demonstrar a sua bondade para conosco, irmãos. Nas eras que hão de vir, ele vai mostrar, olha, tá vendo aquilo que eu fiz por você? Era para mostrar a bondade que eu tenho para com você. E o privilégio que a gente tem é de saber isso hoje. E ninguém vai poder chegar lá no céu e bater no peito e dizer, olha, eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Nenhum de nós merece. Eu não mereço, você não merece. Mas graças a Deus que a graça é um presente dado por Deus por meio da fé em Jesus. Então se você, meu irmão, minha irmã, está em Cristo, seja grato. A palavra que eu tenho para te dar é gratidão. Pensa em tudo que Deus já fez por você até esse momento e viva uma vida que Deus planejou para você. Irmãos, nós somos uma obra criada por Deus para praticarmos boas obras. É isso que o versículo 10 significa. Nós fomos salvos para poder praticarmos os ricos ensinamentos de Jesus Cristo. E Paulo vai fazer essa aplicação. Se você entender Efésios 1 e 2, Paulo ele vai fazer essa aplicação no capítulo 4. 4, 5 e 6, ele vai falar dessas boas obras. Então, Deus deseja abrir o nosso entendimento sobre a graça para nós crescermos em boas obras, andarmos em boas obras. A graça ela nos ensina a vivermos uma vida cristã vibrante, não acomodada. E eu queria te convidar a ler Tito 2, no versículo 12. Eu vou ler aqui na NTLH, achei super interessante esse versículo, que fala sobre o que a graça ensina, né? Fala assim, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. É isso que a graça ensina. E eu gostaria que cada um de nós refletíssemos nessa manhã. Como cristãos, temos vivido uma vida prudente, correta e completamente dedicadas a Deus? Aos solteiros, aos jovens, aos universitários, a todos nós, é uma ótima reflexão para esse domingo. Então, na segunda metade de Efésios 2, dos versículos 11 ao 22,
Paulo vai discorrer de como Jesus uniu judeus e gentios por meio da cruz. Antes de Jesus vir ao mundo, judeus e gentios eles não cultuavam a Deus juntos, não podiam cultuar a Deus juntos. Os irmãos de BH vão se lembrar, quando nós estudamos o livro de Atos, lá no capítulo 10, na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro dizendo que a lei dos judeus não permitiam um judeu se relacionar com um gentio. Atos 10, 28 fala isso. Um judeu não podia nem visitar ou ir à casa de um gentio. Então Paulo ele afirma que os gentios, eles, antes de Cristo, eles andavam separados da comunidade de Israel, longe das promessas de Deus, sem esperança de salvação nesse mundo e sem Deus no mundo, na verdade. E para os judeus era isso mesmo. Os incircuncisos eram as pessoas destinadas a perecerem, né? Vocês lembram lá de Davi falando com Golias? Olha aí esse incircunciso. Mas no versículo 13, olha o que Jesus Cristo fez, né? E Paulo vai falar sobre isso. Fala assim, olha: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo, irmãos e amigos, aproximou esses dois povos por meio de Jesus. Isso é incrível, porque, mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando como que Deus é bom. E lá em Jerusalém tinha um templo construído e tinha um muro que separava judeus e gentios quanto à adoração a Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele destruiu essa barreira que existia entre os dois povos e estabeleceu uma paz entre Deus e entre eles também. Agora, por meio da cruz, tanto judeus como gentios temos acessos livres a Deus por meio do Espírito Santo e por meio de Jesus, que é o nosso intercessor. Por meio da cruz, Jesus ele criou um novo homem. E que novo homem é esse? É um corpo de pessoas que segue os ensinamentos de Jesus para poder iluminar as nações. Olha que incrível. E agora, para terminar, os versículos 17 ao 22. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora, judeus e gentios que aceitaram a fé em Cristo são considerados cidadãos dos céus ao lado de Deus, membros da família de Deus e pedras vivas no edifício espiritual que Deus está construindo aqui na terra por meio do Espírito Santo para serem morada do Deus vivo. Mais uma vez, o plano de Deus ele é muito melhor do que nós podemos imaginar. Eu aprendo aqui que o nosso Pai ele é um Deus que une pessoas por meio de Cristo. Qualquer pessoa pode se aproximar de Deus, de classes sociais diferentes, de lugares diferentes, de países diferentes, línguas diferentes, raças, tribos. Olharmos para a cruz, é lá que nós encontramos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus. Essa passagem ela tem enchido assim o meu coração de alegria, de gratidão, saber que estávamos tão longe de Deus e o quanto que Deus fez por mim e por você, que faz por qualquer que acredite em Jesus Cristo, né? Me faz querer servi-lo mais, e eu gostaria de encorajar você a servir a Deus também, né? Que nós possamos viver assim, transbordantes de gratidão, de fé, naquele que tem o controle de todas as coisas, né? E algumas aplicações para você que está vivo em Cristo. Olha, reflita, quantas pessoas mortas espiritualmente estão ao seu redor. É nossa responsabilidade levar misericórdia, levar amor para cada um dessas pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Para você que está morto espiritualmente,
é a oportunidade de você refletir na bondade de Deus. Ele está te esperando de braços abertos para te dar a vida de graça. Então conheça mais, né, a palavra de Deus, conheça os ensinamentos de Jesus. E por fim, eu gostaria de falar sobre a união que Cristo proporciona, né? Talvez você, meu irmão ou minha irmã, esteja, sei lá, brigado com alguém, com alguma mágoa. Essa é a oportunidade de olhar para a cruz e fazer a diferença nesse mundo. Então, que isso possa ter te animado. Eu vou fazer uma oração aqui e que Deus possa nos abençoar nesse domingo. Pai querido, Deus Santo, muito obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Obrigado, Pai, porque um dia nós estávamos mortos espiritualmente e o Senhor nos deu vida com Cristo para poder mostrar, Pai, para nós o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel. Nos ajuda a depositar todos os dias a confiança em Cristo para fazermos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fica com cada um de nós nesse domingo, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, tua voz reconhecer. Não importa como estou, teu espírito viver, tua paz invade meu ser, tua palavra me faz crescer. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor. Amém, irmãos de BH. Eu sou Catarina, essa é minha mãe. Maria José, mas todos me conhecem como Donazinha. Foi uma alegria muito grande pra gente poder dividir esse tempo com vocês e aprender muito mais da palavra de Deus, adorá-lo juntos. Foi muito especial. E é muito especial também fazermos parte da mesma família de Cristo. É um privilégio. Queremos desejar a vocês um ótimo domingo. Amém, irmãos. Continue firme. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Olá, irmãos. Sou Marcos Araújo. Foi muito bom poder ter passado esse domingo com vocês. Queria agradecer em especial aos irmãos de Recife e região. Estou com essa camisa aqui, ó, que foi um presente. É a bandeira do estado de vocês. Nós recebemos como um presente quando eu e Denise estivemos aí em Recife. Queria falar que nós amamos muito a igreja aí,
nós somos uma família. Obrigado pelo empenho de cada um por ter participado desse culto. Queria agradecer também aos irmãos de BH, vocês são especiais. E lembrar que nós somos uma família cristã, que temos a Jesus como nosso Senhor e que podemos continuar orando uns pelos outros, apesar da distância. Então, que esse domingo ajude a encorajar a sua fé, e lembrar que nós somos uma família espiritual e que trabalhamos juntos pelo avanço do reino. Ótimo domingo a todos!